Muito bem, Telescópio começando aqui para você que acompanha com a gente. Você sabe que no nosso programa nós temos um quadro aqui que nós estamos fazendo durante esse tempo de pandemia, já que nós não podemos trazer entrevistados aqui no estúdio, nós temos participantes então através de videochamadas aqui com a gente para comentar os principais assuntos, né, da nossa cidade, do nosso estado e do nosso Brasil. Então, hoje aqui no programa Contraponto eu recebo a presença de duas personalidades da nossa cidade, que é o Constable Matarazzo Júnior, ele que é o presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Itapetininga e região. Boa tarde, seu Constable. Boa tarde, Augusto. Tudo bem com vocês? Tudo ótimo, tudo ótimo. Muito obrigado pela participação. Também o Vitor Oliveira participando aqui com a gente. Boa tarde, Vitor. Seja bem-vindo ao programa. Boa tarde, Guto. Boa tarde a todos de casa. Muito obrigado pelo convite mais uma vez. Muito bem, já iniciando o nosso contraponto, lembrando, né, que cada participante tem 3 minutos para responder a pergunta da rodada que é feita aqui, então, por mim, nessa rodada. Cada rodada ela inicia por um participante, é respondida depois por outro. Lembrando que agora, nesse novo formato, a partir dessa semana agora, nós temos a possibilidade, então, de se deixar um tempo da sua resposta para uma tréplica, né? Então, para se responder após o outro participante falar. Então, às vezes não precisa se utilizar os 3 minutos inteiros, dá para se deixar 1 minuto, 2 minutos, para que depois se possa ter a chance ainda de complementar ainda mais alguma informação, alguma pergunta que foi feita e tudo. Isso depende dos participantes, cada participante ele escolhe quanto tempo vai utilizar na sua resposta aqui no Telescópio. E a primeira coisa que eu gostaria já de trazer aqui, então, já iniciando o nosso contraponto, seria a respeito de um acontecido de hoje de manhã. Então, nós tivemos aqui no nosso país, então, a Polícia Federal cumprindo 29 mandados de busca e apreensão nesta quarta-feira, dia 27. Acho que você está vendo aí essa notícia em todos os portais de notícias, falando a respeito do inquérito das fake news, né, que apura ofensas, ataques e ameaças contra os ministros do STF. Políticos, empresários e ativistas bolsonaristas estão entre os alvos da investigação. Estou lendo aqui a notícia da Folha de São Paulo. Ela diz aqui que, então, que policiais buscam provas nos endereços do ex-deputado Roberto Jefferson, presidente nacional do PTB, do dono da Van, o Luciano Hang, dos assessores de deputados estaduais, que é como Douglas Garcia, e o principal foco da operação é um grupo de suspeitos de operar na rede uma divulgação de notícias falsas contra autoridades, além de 4 possíveis financiadores de tudo isso. Então, a primeira pergunta que eu gostaria de começar com você, Vitor, por favor, é a respeito dessa atuação agora do STF aqui, né? Nós vimos que a fake news é um tema que está sendo levantado há muito tempo, né? E muito se atribui, tem até uma CPI junto ao Congresso Nacional, falando que seria ali uma atuação, seria uma forma de atuação do governo Bolsonaro, mas a seu ver, Vitor, essa atuação agora do STF mesmo, colocando, buscando e apreendendo celulares, computadores, tudo, como você enxerga isso? Ele se tem base para tudo isso? É o momento mesmo dessa atuação? Como você vê, Vitor? Bom, a gente importou, né, essa palavra fake news, é importante dizer, né, que são notícias mentirosas, né, e eu acho muito grave que exista uma quadrilha que se articule e que se organize para desinformar a população e vender uma informação falsa, conseguindo fazer assim mudar a opinião pública a partir de uma notícia mentirosa. E aí, a partir disso, uma série de pessoas, centenas, dezenas de milhares de pessoas passam a acreditar nessa informação, porque elas partem sempre de um pressuposto muito inteligente, que ela não é uma mentira descabida, na verdade, ela se comunica com aquilo que a pessoa, já, de certa forma, ela já acreditava. Então, eles só constroem uma tese e a pessoa passa a acreditar nisso aí, e tem isso como a única verdade absoluta, ignorando todas as outras. Então, é muito grave. É uma pena que isso se dê através apenas, isso só tenha chamado a atenção do STF quando eles foram alvos das fake news. Na verdade, isso vem influenciando já há muito tempo. Eu lembro lá atrás, Guto, se não me engano, em 2012, 2014, quando foi soltada uma fake news, aí não tem nada a ver com o que está sendo investigado, mas foi do mesmo tipo, que soltou que uma mulher lá era possivelmente uma bruxa e que estava matando crianças lá na Baixada Santista. E a população recebeu aquela notícia pelas redes sociais e foram atrás daquela senhora e assassinaram ela, a pancadas mesmo, né? Baseada numa falsa informação. Então, a falsa informação,
ela descamba para situações das quais a gente não tem o menor controle. Então eu espero que realmente seja investigado, se realmente é verdadeiro, que sejam punidos, e sobretudo se tiver dinheiro público financiando isso aí, que ainda seria mais grave. Se eu tiver mais tempo, eu deixo para depois, Guto. Muito bem, então pausa o tempo aqui do Vitor. Passando agora aqui para o Constable. Constable, é uma das críticas que foi feita a essa atuação agora, que seria uma atuação política do STF, como uma forma, vamos dizer assim, de tentar coibir aqui a atuação do presidente, de seus correligionários, principalmente de deputados do PSL. A seu ver, existe essa vertente ou também é justificada essa atuação da STF agora de buscar, de apreender esses, para poder se investigar, né, o que está acontecendo aí nessa questão das fake news? Por favor, Constable. Infelizmente, isso não vem de agora, né? Isso vem desde bastante tempo já, nós temos conhecimento disso, desde que começou essa polarização entre esquerda e direita, pretos e brancos, índios e brancos, e cotas sociais. Desde lá de trás já existe essa fake news, e então vem desde sempre, desde 20 anos atrás, vem vindo essas fake news. Agora, interessava para uma parte da mídia, não interessava para outra, é como hoje, de repente, está interessando para a grande mídia, principalmente a Rede Globo, de 24 horas por dia, tentar derrubar o nosso presidente. Quer dizer, não estou dizendo aqui que eu sou bolsonarista, que eu sou não estou dizendo nada disso, estou dizendo que, infelizmente, hoje existe no país uma mídia escandalosamente querendo derrubar o presidente da República. Então, essa polarização é que levou a esse fake news todo, e que, infelizmente, agora a STF, como está virando também um STF defendendo políticos, não é? E também interferindo diretamente no Executivo, como essa escandalosa interferência sobre tirar o presidente da República legitimamente eleito, o presidente não podia, a União, resolver sobre a pandemia. Quer dizer, jogou no colo dos governadores, principalmente dos dois governadores dos maiores estados do país, do Rio de Janeiro e do Dória em São Paulo, dois ditadores, jogou no colo deles como que os municípios todos iam lidar com a pandemia. Então, o STF está na contramão. Realmente, eu acho que as Forças Armadas têm que agirem dentro da Constituição, têm que agirem. Né? Não dá mais para continuar o STF rasgando a Constituição, todo dia, praticamente, e eles se pegando, se degradando lá, e para eles tudo é válido, quem não presta é o outro lado. Então, cada um na sua. E as Forças Armadas é a última palavra quando um poder se imiscui no outro. Vou deixar o resto aí para daqui a pouco. Muito bem. Tempo, então. Pausando aqui. Vitor, você tem 54 segundos. Quiser complementar mais sobre esse assunto? Então, na verdade, a gente vive uma crise institucional já de muito tempo, né? Desde que fizeram aquela amarração ridícula para aprovar o impeachment do Eduardo Cunha, para derrubar a Dilma, que também tinha sido eleita legitimamente, inclusive que eu era oposição ao governo dela, não concordava com as situações e achava, inclusive, que ela deveria sair, mas jamais por aquela amarração que foi feita pelo corrupto Eduardo Cunha, que fez aquilo para se vingar, para tentar se salvar e salvar os outros políticos que estavam envolvidos na Lava Jato e outras situações. Desde então, a gente vê todo esse tipo de interferência. E de maneira alguma, o Exército ele é o fiel da balança, porque o Exército ele utiliza a força, então ele não é o fiel da balança. A verdade, o que a gente está vivendo aí é o princípio de um começo de uma ditadura. É isso que está acontecendo, infelizmente. Constable, 29 segundos. Quiser complementar também, por favor. O Vitor deve estar enganado. Tem o maior constitucionalista do nosso país, ele se chama Ives Gandra da Silva Martins. Se o Vitor procurar no Google quem é Ives Gandra, ele vai ver que quem é realmente que garante as instituições democráticas do nosso país são as Forças Armadas.
Porque o judiciário seria muito fácil ele dar a palavra final, e como está acontecendo com esses 11 ministros nomeados por governos, de repente, um lado... Já vamos continuar. A próxima, daí vai começar com você, Constável. Se quiser, você pode utilizar o tempo da próxima pergunta para complementar. Mas passando então para a próxima rodada de perguntas aqui, agora a pergunta é a respeito do estado de São Paulo. Aqui nós tivemos uma fala do governador João Dória falando que agora ele aplicaria em São Paulo uma quarentena inteligente, né? Essa resposta foi dada em uma entrevista. A seu ver, Constável, o que o governador João Dória gostaria de dizer com isso? Já existem apontamentos aí que vai abordar de uma maneira diferente o isolamento social aqui no estado de São Paulo? Por favor, Constável. Infelizmente, né, como eu já me pronunciei, eu tenho pouca papa na língua, né? O nosso ditador do momento, o governador de São Paulo, que está fazendo escola, né? Quer dizer, vários prefeitos do interior do estado, a mesma coisa, proibindo gente de sair de casa, proibindo não sei o quê, proibindo o direito de ir e vir. Quer dizer, isso nós estamos indo a passos largos com a ditadura se a gente continuar, o nosso povo continuar covardado. Eu acho que essa pandemia que existe aí não é tudo isso. Eu sou cético quanto a isso. Até hoje, de repente, o pico vai ser amanhã, o pico vai ser depois da manhã. E o pico não chega. E a gente está covardado dentro de casa e começar como está começando, os saques no comércio nosso. Quer dizer, até onde nós vamos parar dessa maneira? Agora, ele vem expandindo o pico, querendo derrubar o presidente da República e querendo continuar comprando sem licitação. Quer dizer, está aí a roubalheira já, a Polícia Federal batendo em cima da roubalheira de vários governadores e prefeitos que estão usando dinheiro público em nome da pandemia e quebrando o governo federal e a si próprio. Nós vamos quebrar desse jeito. Vamos com calma. Passando agora aqui, Vitor, falando a respeito dessa frase, né, de uma quarentena inteligente a partir de agora pelo governador João Dória. Você acredita em que isso mudaria, né, o nosso combate nesse momento? Se isso seria prejudicial, se seria a melhor forma do combate agora ao Covid-19 aqui no estado de São Paulo? Só para concluir aquele último tema, Guto, o Exército ele não está acima do STF, inclusive ele é subordinado aos 3 poderes, STF, ao Congresso e ao presidente. Então ele não está acima, ele está abaixo desses 3. E ele garante o funcionamento, mas ele não tem poder de intervenção sobre nenhuma instituição brasileira, a não ser que ele use a força e dê um golpe. Agora, concluindo, o Dória e o Witzel foram eleitos junto com o Bolsonaro aqui em São Paulo, Bolsonaro. Ele foi eleito junto, os dois, com a bandeira da anticorrupção. E agora, se ele é corrupto, se ele é ditador, aí quem votou nele tem que fazer essa cobrança. Não votei e jamais vou votar no Dória. O Dória, eu poderia ficar aqui o dia inteiro falando mal desse safado. Só que, nesse momento, o que está em vigor é uma questão muito simples. A ciência diz que a única medida para conter o vírus é fazer o isolamento social. E o pico não chegou até agora porque a gente vem com o isolamento social diminuindo, achatando a curva. Talvez nesse momento o pico já tenha passado e a gente esteja vivendo um platô. Porque assim, a curva ela não vai subir e depois ela vai descer, voltar a estacar zero. Não, ela vai continuar por um período, como foi nos Estados Unidos, que chegou a morrer num dia só mais de 2.000 pessoas, e hoje está mais controlada, e está mais ainda, os números são muito altos de mortes nos Estados Unidos. Nós estamos muito próximos de chegar a 100 mil mortos nos Estados Unidos. Na maior economia do mundo, a única medida que eles encontraram foi o isolamento social. Como é que a gente tem uma medida mais inteligente do que os Estados Unidos? E o Dória chamar isso agora de isolamento inteligente é até engraçado, quer dizer que o outro isolamento era burro. Então, assim, a gente vem vivendo uma situação assim, surreal, porque a ciência diz uma coisa e os políticos dizem outra. Então, não tem. O que a gente precisa fazer agora é respeitar o isolamento. Quem tem que trabalhar, vai trabalhar, mas quem pode ficar em casa, fique em casa. Os países que fizeram isolamentos mais rígidos já estão voltando ao trabalho, e a gente que vive num isolamento meia bomba aí, não consegue nem ficar em casa, nem trabalhar, a gente só está prolongando isso e aumentando os prejuízos financeiros por não saber ouvir a ciência e ficar em casa quem pode ficar. Tempo passando aqui. Constável, 1 minuto e 40, se quiser complementar a respeito desse assunto.
Vou voltar no assunto anterior, que o Vitor continua enganado. Ele, depois do programa, ele que tenta entrar no Google e ver quem é Ives Ganda da Silva Martins e como ele se coloca, é o maior constitucionalista do país, eu vou repetir, como ele se coloca em relação aos poderes. A última palavra, de repente, como ele está dizendo que é do STF, que é do Judiciário, a última palavra depende do quê? Se ele, como tirar o poder do presidente da República, de se pronunciar e de agir contra essa pandemia, eles se imiscuíram no poder executivo, tirando o poder do presidente. Nesse caso, caberia uma intervenção das Forças Armadas através do Exército para colocar o Supremo Tribunal Federal no lugar dele e não se imiscuindo nos outros governos, inclusive no Legislativo. O Supremo Tribunal, fazendo tempo já, está legislando, que é coisa do Legislativo, e não do Judiciário. Então, por favor, Vitor, dá uma olhada no Ives Ganda lá. Quanto a essa pandemia do Dória, não é, o Vitor está enganado também, desculpe, Vitor. Essa ciência não é ciência, é a ciência da esquerda, é o entendimento da esquerda, que essa instrumentalização no país todo, com a esquerda nesses 16 anos de desgoverno que nós tivemos por aí, essa é a ciência da esquerda que todos os órgãos de governo estão instrumentalizados ainda não se conseguiu desinstrumentalizar todas essas secretarias, os ministérios. Então, não... Tempo aqui, passando. Vitor, você tem 42 segundos, Vitor, por favor, pode começar. Palavra de nenhum poder, os poderes, eles são independentes, nenhum é maior do que o outro. Então, não existe, nem o STF consegue intervir diretamente contra o presidente, sem passar pelo Congresso, por exemplo. O Congresso precisaria aprovar qualquer coisa que o STF quisesse fazer, assim como... Não está interferindo, porque não pode interferir. Ele está seguindo a lei, eu não preciso ler o Ives Ganda, eu leio a Constituição, não tem como interferir. É muito simples isso. Eu poderia falar aqui com os termos jurídicos, nem sei falar, mas é muito claro para mim que não tem intervenção. E a ciência não é da esquerda, e a ciência não é só a nacional, o mundo inteiro está fazendo a mesma coisa, não é só no Brasil. Tempo, Vitor. Passando para a próxima pergunta aqui, trazendo agora para a nossa cidade de Itapetininga, né? Nós tivemos algumas ações aqui na nossa cidade quanto ao combate ao Covid, mas algo que foi perguntado aqui durante as nossas transmissões, o pessoal sempre traz essa dúvida, se seria necessário aqui em Itapetininga, nós temos um trabalho focado nos bairros onde se tem um maior foco aqui de contaminações pelo Covid-19, né? Até a prefeita, na sua última entrevista aqui com a gente, ela citou que seria o Jardim Mesquita, o Centro e a Nova Itapetininga, que seriam os bairros com mais casos aqui em Itapetininga. A seu ver, Vitor, agora iniciando essa nova rodada, Vitor, a seu ver, seria necessário em Itapetininga se pensar um plano, uma forma de se atacar principalmente esses bairros agora onde se tem mais focos aqui de coronavírus? Então, é difícil, né, Guto, porque a cidade, ela não é, por exemplo, como São Paulo ou as grandes cidades que elas são divididas por zonas, né, e é uma distante muito da outra, né? Na verdade, o Jardim Mesquita, por exemplo, nem é tão longe assim do centro, e vice-versa, a malha urbana de Itapetininga é pequena, e se não tem como é que você fecha, por exemplo, o Jardim Mesquita, vamos supor, ou o Paquetá, porque não tem como a gente fazer isso. Eu acho que o que a gente tem que tirar de positivo disso, Guto, que foi que ela falou na entrevista também, é que a gente não tem casos por aglomeração, né? Que ela até explicou. Aquela situação, você não tem, por exemplo, 10 casos, por exemplo, no mesmo supermercado, ou numa fábrica, ou numa escola, até porque as escolas estão fechadas. Então, a gente tem casos quase que isolados, muitos deles são casos de profissionais da saúde, e que aí acabam também infectando seus familiares. Então, a gente vem numa situação até de certo controle, embora toda semana a gente tem praticamente aí 30 novos casos. Então, a gente ainda não conseguiu diminuir o nível de contágio, mas também não está extrapolando esse nível, né? Seria muito ruim se, por exemplo, semana passada foram 29 casos a mais, essa semana, de novo, 29 casos a mais. Seria ruim se fosse 60, por exemplo. Aí quer dizer que estava sem controle e a coisa estaria muito complicada para a gente. Como a gente vem mantendo uma certa taxa de contágio, o que a gente precisa diminuir agora, garantir o bom funcionamento desse isolamento, que é
E aqui eu não falo de quem está trabalhando, eu falo das pessoas que ainda continuam fazendo churrasco aos final de semana com os amigos, os jovens que estão indo na praça ou que indo em outros lugares aí se reunindo e furando a quarentena e aí acabam ajudando o vírus se disseminar aqui na cidade. E depois eu concluo. Muito bem, tempo. Passando agora, Constable, por favor, a respeito dessa questão, então, aqui da nossa cidade, né? Principalmente dessa atuação aqui da Prefeitura. Você acredita que seria necessário, existe alguma forma, né, de respeitadas todas as leis, todas as maneiras da Prefeitura atuar sobre os focos aqui de disseminação do Covid-19, os bairros com mais casos aqui da nossa cidade? Como você acredita? Guto, infelizmente, ou felizmente para nós até, eu acredito que esse pico não vai chegar. E explico por quê. De repente, não pode aglomeração, não deve aglomeração, tem que ficar o povo para lá, outro para cá. Espera aí, os dois maiores bolsões de aglomerações de Itapetininga não é o Pito Aceso, não é o Taboãozinho. Cadê os casos? Cadê um monte de casos que teria que ter? Quer dizer, nós estamos falando de Itapetininga, mas vamos falar de São Paulo. Não está tendo aglomeração. Espera um pouquinho. Metrô, trem, tudo lotado, bairros de 100 mil habitantes, o tamanho de Itapetininga, ou Paraisópolis. Não está tendo esses casos que estão imaginando, que estão alardeando, estão pondo pânico no povo, e cova, e caixões, e saco para pôr defunto. Aonde estão esses números? Eu não vejo. E matemática é matemática. Então, de esquerda ou de direita, matemática não tem esquerda, não tem direita, é matemática. Os números são precisos, pô. Então, não dá para continuar com esse discursinho. Vamos parar de pôr pânico no povo. Vamos pôr o povo na rua para tomar sol, para tomar vitamina D. Não é por aí. Vamos deixar essa guerrinha contra o nosso presidente e que cloroquina é isso, que cloroquina mata lá no Amazonas. Uns criminosos que deram superdose lá e mataram 11 seres humanos. Agora, a cloroquina está aí há 70 anos. Vamos confiar na ciência, então. Que a cloroquina faz parte da ciência. Há 70 anos, curando pessoas no país. Deixa o resto para daqui a pouco. Muito bem, tempo passando. Vitor, pode continuar, se achar pertinente continuar aqui a respeito desse tema. Esse é uma vítima das fake news aí. Oi, pode começar. Por exemplo, é fake news a história dos cientistas que mataram pessoas na Amazônia com cloroquina, fazer teste para provar que a cloroquina não funciona. Fake news. A matemática é clara, tem mais de 300 mil casos no Brasil, a gente está com mais de 20 mil mortes no Brasil, a Brasilândia, que é um bairro de periferia, é um dos bairros com maior alastração do vírus na cidade de São Paulo. Aqui em Itapetininga, graças a Deus, não chegou o vírus no Taboãozinho, não chegou o vírus no Pito Aceso, porque foi feito isolamento. Graças a Deus não chegou, porque se chegar vai ser devastador. Vai ser muito triste ver o vírus chegar em lugares onde as pessoas vivem numa condição já de muita dificuldade e que vivem, às vezes, muita gente numa casa muito pequena. Então vamos continuar com esse bom trabalho que vem sendo feito de isolamento para não deixar chegar o vírus nesses lugares, porque se chegar vai ser muito triste. E aí vai ter que parar tudo, e aí não sei nem como será feito isso aí, mas aí vai ficar muito complicado porque o nosso hospital não vai dar conta. Muito bem, Constable, 1 minuto e 14, caso queira complementar. Eu acho interessante, né, Guto, quando de repente interessa um assunto de um lado do outro, aí se torna fake news o que é verdade se torna fake news. Mas eu acho que essa discussão não levaria a nada. Eu acredito que realmente nós estamos num país tropical, né, de dimensões incalculáveis. Quer dizer, como é que, de repente, num país como o nosso, o Vitor falou aí de não sei quantos milhões dos Estados Unidos, porque os Estados Unidos é a maior potência do mundo e tudo mais. Quer dizer, espera um pouquinho. É o mesmo clima dos Estados Unidos, da Europa, do Brasil? Aqui é um clima tropical, o vírus não se dá bem no clima tropical. Isso está provado. Isso são números que estão aí dizendo que o pico não chegou, o pico está enganado. O Dória está falando que o pico ia ser 60, 90 dias atrás e vem vindo puxando, até ele conseguir quebrar São Paulo, vendendo nós para a China, e quebrando São Paulo, ele quebra o país.
Então, vamos devagar com isso, não é bem por aí, não. Bem, e passando agora para a nossa última pergunta aqui desta rodada, nós temos o Constable Matarazzo, agora é para você aqui, para iniciar a responder. Nós tivemos aqui no nosso telescópio a presença, entrevistas aqui através de videochamada de vários vereadores, do nosso presidente da Câmara, tudo, onde agora nós estamos com a atuação da Câmara de Itapetininga, ela está paralisada nesse momento, por medidas de segurança, do combate ao Covid. Só que alguns vereadores, eles têm feito algumas críticas a respeito disso, falando que, vamos dizer assim, que não é é uma hora muito necessária da atuação da Câmara e tudo, que tem como se fazer isso sem se utilizar, vamos dizer assim, sem correr nenhum risco, sem colocar em risco as pessoas aqui na nossa cidade. Constable, para você, como você avalia essa atuação da Câmara nesse momento e se é necessário voltar o mais rápido possível? Desculpe, Guto, eu continuo cético. Nós aqui também, no sindicato, ontem ainda tive uma reunião por videoconferência do Conselho do SESC de São Paulo. Nós tivemos a reunião ontem, mas não são tão produtivas essas reuniões. Essa reunião, realmente, a Câmara tem que trabalhar presencialmente. É só tomar cuidado, está aí todo dia, é máscara, é álcool gel. E outra, o plenário da Câmara é bastante confortável. Em vez do vereador ficar sentado numa mesinha ao lado da outra, como está aí, não senta num canto do nosso plenário da Câmara Municipal. Eu acho que deve voltar presencialmente as discussões, até para a gente tentar superar com maior rapidez essa pandemia que está aí. Eu acho que os poderes constituídos não podem se dar o luxo, de repente, de ficar com medinho disso, medinho daquilo, e realmente não está chegando e não vai chegar esse pico aqui, estou repetindo. Passando agora aqui, então, para o Vitor. Vitor, 3 minutos agora para falar a respeito desse assunto, O que você acredita que é a melhor opção nesse momento, É continuar, vamos dizer assim, com a câmera paralisada, fazer trabalhos online, fazer o trabalho presencial, como colocou aqui o Constable. Como você acredita que é a melhor saída aqui para Itapetininga? Guto, já há muito tempo eu sou crítico da maneira como funciona as sessões da Câmara, Eu acho que é pouco produtiva as discussões de requerimentos, de indicações e a votação de projetos enviados pela prefeita com a discussão no plenário. Tudo bem, ótimo essa discussão, mas eu acho que esse é um modelo que não funciona já há muito tempo. E esse modelo, se for para seguir esse modelo online, ele não teria problema algum, porque as pessoas, os vereadores poderiam se manifestar por videoconferência sobre suas indicações e projetos, e enfim, não teria prejuízo algum em votar de sua casa, enfim, não ia mudar, não ia alterar muito a rotina de trabalho dos vereadores. A única diferença é que, ao invés de ser na forma presencial, ia ser online. Então, eu já sou crítico anterior à pandemia, porque acho que esse modelo está fadado ao insucesso, porque, infelizmente, ele é pouco produtivo. E aqui não é uma crítica individual a nenhum vereador. Eu estou falando no contexto geral, eu acho, e eu não tenho dúvida alguma, se por um acaso eu viesse ser vereador um dia, o meu primeiro debate como vereador seria alterar esse funcionamento, porque acho que ele é pouco produtivo, é prejudicial para a cidade de Itapetininga e ainda mais para o trabalho dos vereadores, que acabam ficando mal vistos pela sociedade, porque acabam não enxergando a efetividade do trabalho deles. Então, eu já era crítico antes e acho que a pandemia altera muito pouco isso, porque acho que esse modelo não funciona. Muito bem, tempo passando agora aqui. Constable, a respeito desse assunto, se quiser fazer mais alguma consideração, você tem 1 minuto e 53. Guto, eu admiro até o trabalho do e, de repente, como ele falou, se um dia ele estivesse na cadeira de vereador, talvez ele conseguisse mudar as coisas, fazer diferente. Nós temos uma eleição próxima e ele, como líder de um partido de esquerda, no nosso município, poderia disputar uma cadeira na Câmara, para nos ajudar dentro porque a democracia é isso, cabe todas as matizes. Então, vamos aguardar nessa próxima eleição que o nosso amigo Vitor participe ativamente e dispute uma cadeira na Câmara Municipal. Agora, realmente, Vitor, certo ou errado, o nosso país, vou repetir, um país tropical,
Não vamos ter esse pico, vamos esquecer disso, graças ao bom Deus. Olha Itapetininga, 162 mil habitantes, daí para cima já, não é? Esses dados já são defasados, mais de 162 mil habitantes. Nós estamos com 90 dias dessa loucura, desse pânico. Os governadores do prefeito de São Paulo vendendo caixão, vendendo pó, vendendo saco para sacar a morte. Graças a Deus, nós estamos com 4, 5 óbitos. Aonde estão os números? Matemática é matemática. Onde estão os números? Muito bem, tempo também. Vitor, quiser fazer mais um comentário a respeito desse assunto, por favor, você tem 1 minuto e 22. Sim, a gente precisa cada vez mais de debates como esse e que debates como esse também cheguem à Câmara Municipal para que a sociedade cada vez participe mais ativamente das decisões do município e que a gente possa avançar. Eu acho, Constable, que essa discussão é importante e o principal dela, Constable, toda vez que eu vou pagar a vigilância lá da minha loja, eu falo, poxa, é um dinheiro que eu estou gastando aqui que não me serve para nada. Porque eu pago a vigilância e ela atua e aí eu não sou assaltado. Então eu falo, pô, não adiantou, mas ela efetivamente funcionou e o isolamento é isso. Por que a gente não tem muitos casos? Porque a gente está isolado. E aí o vírus não conseguiu propagar na mesma velocidade. Então a maior vantagem do isolamento é ele parecer que ele é inútil. Porque quanto mais a gente acha que ele é inútil é porque ele está funcionando. Porque ele não tem a contrapartida é a diminuição das infecções. Então, se você não tem um grande número de infectados nesse momento, é justamente por essa questão. Essa questão do clima, ele independe pouco. É bom lembrar que o nosso corpo ele tem mais de 30 graus, então o vírus ele sobrevive tranquilamente ao clima tropical. Inclusive, um dos lugares que ele mais se alastrou foi na Amazônia, que é quente. Muito bem, Vitor, tempo, Constable, você tem 27 segundos ainda, e aqui no nosso programa nós deixamos, vamos dizer assim, fazer até, vamos dizer assim, essa terceira vez. Então, se você não utilizar o tempo todo, não vai ter mais uma próxima vez, porque o Vitor também já esgotou o tempo dele. Então, se puder utilizar o tempo todo, ou utilizar o quanto achar necessário aí, 27 segundos, Constable. Vitor, desculpe eu discordar de você de novo. Essas aglomerações da nossa cidade, e a nossa cidade é uma cidade pequena para média, né? A aglomeração está em todo lugar. Aí você olha a Cambuçara, mesmo com o comércio fechado, prejudicado, quebrando, nós vamos quebrar mesmo. A maioria, de repente, ou quase a maioria, não vai reabrir as portas. Entendeu? Então a aglomeração existe e os números realmente não estão aparecendo. Muito bem, eu agradeço muito a participação de vocês pelas palavras aqui, por estar junto com a gente, a disponibilidade mesmo de conversar esses assuntos aqui com a população de Itapetininga. Muito obrigado, Vitor Oliveira, ele que é administrador aqui, pré-candidato à Prefeitura de Itapetininga, e também Constable Matarazzo, ele que é presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Itapetininga e região, aqui falando a respeito da nossa cidade.